ser exemplos. A gente vai começar com essa parte de exemplos que eu mandei no WhatsApp, tá? E eu já vou mostrar... Bom, vamos começar já por essa questão aqui. Ok? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que lembrar, todas as aulas, né? Todas as aulas a gente tem que lembrar o que são os conectivos. Então, nós temos assim é o E, assim é o OU, assim é o OU, assim é o C, então, e assim é o C e somente C. Ah, só para lembrar. Também vamos pensar aqui na questão do como é que fica, né? O E, o primeiro é verdade e os últimos são falsos. Desculpa, eu vou ter que aceitar o pessoal aqui. Aqui. Então, no E, essa aqui é a configuração. Verdade e o resto é falso. No OU, é tudo verdade e o último é falso. No OU, é falso, verdade, verdade e falso. Esse é o resultado final lá na tabela. A gente lembra que a tabela inicial é sempre a mesma, né? O C, então, é Vera Fischer é feia, né? Então vai ser Vera Fischer é feia, é verdade, falso, verdade e verdade. Aqui eu poderia ter colocado a flechinha junto aqui no... E o C e somente C, eu sempre me esqueço, mas se eu não me engano, é o contrário desse aqui, ó. Então é verdade, falso, falso e verdade. Ó, eu sendo professor tenho dificuldade nesse C e somente C. Eu vou até fazer um parênteses aqui, ó. Eu vou pegar uma guia nova aqui do Google, só para mostrar para vocês. Vocês abram o Google quando vocês quiserem, vocês podem, é só digitar C e somente C, tabela verdade. Tenham por hábito, quando vocês estiverem fazendo, estudando, de procurar os conteúdos que tem aqui, porque daí você já consegue, ó. Inclusive a apostila que eu uso para vocês é do Instituto Federal, ó. Tá aqui a mesma apostila que eu usei para vocês. Tá? Deixa eu só confirmar aqui. Vou passar de novo aqui os conectivos como revisão. Tudo aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Nós temos no E, V, F, F, F. Depois nós temos para o OU V, V, V e F. Depois nós temos o OU, que é F, V, V, F. O C, então, que eu acabei de mostrar, V, F, V, V. E o C e somente C é V, F, F, V. Tá? Então vejam aqui, ó, V, F, F, V, tá certo que eu fiz. O que eu associo? Que esse cara aqui, ó, o C e somente C é o contrário do OU, tá? O OU eu sei montar de cabeça. E o C e somente C a gente nunca, é difícil decorar, então você associa. Se aqui era F, V, V, F, o contrário vai ser V, F, F, V, tá? A negação, na verdade, né? Existe uma equivalência muito legal que é assim, ó. O C e somente C é igual à negação do OU. Porque se você negar,
o F fica V, o V fica F, o V fica F e o F fica V. Fica igualzinho, C somente C. Isso aqui é uma equivalência, mas a gente vai trabalhar isso na próxima aula. Eu vou trabalhar todas as equivalências possíveis, tá? E vou ensinar vocês a fazer essas questões. Mas vamos para o exemplo aqui. Construir a tabela verdade desta proposição aqui. Ela é uma proposição composta, não, parênteses, P e Q. Como é que a gente aprende a fazer contas em matemática, por exemplo? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Se eu tenho 2 vezes o 3 mais 2, como é que eu faço para resolver essa continha aqui? 2 vezes o 3 mais 2. Eu tenho 2 jeitos de fazer. O primeiro jeito é fazer 2 vezes o 5, que é a soma, que dá 10. Ou eu poderia fazer uma distributiva aqui, que ficaria assim, ó. 6 mais 4, que dá 10. Ou eu opero o 2 com o 3 e o 2 com o 4 e depois eu opero a soma. Ou eu faço a operação de soma e a multiplicação. Eu não preciso necessariamente fazer primeiro o que está dentro do parênteses. Eu posso tirar os parênteses como eu fiz aqui, ó. O resultado deu igual. Mas para não confundir a cabecinha de vocês, a gente vai sempre fazer o que está dentro do parênteses primeiro e depois multiplicar pelo que está aqui fora. No caso das proposições lógicas, primeiro eu faço a operação interna do parênteses e depois eu realizo a operação externa. É como se eu fosse fazer um vezes e depois um mais ou um vezes aqui dentro, depois um vezes aqui de fora. Eu vou explicar bem com calma aqui como é que fica, tá? Então, o resultado que eu quero é esse aqui, não P e Q. A primeira coisa que eu faço, eu monto a tabela verdade do P e do Q. P, verdadeiro, verdadeiro. Eu até vou usar colorido aqui porque fica mais atraente para vocês. E daí, falso, falso. Eu sempre faço isso. Agora eu vou alternar falso o segundo e o último e verdade o primeiro e o terceiro. Então, VV, VF, FV, FF. Isso aqui é padrão para todo tipo de operação lógica que a gente for fazer. Agora eu vou olhar qual o conectivo que eu tenho aqui. É o E. No E é verdadeiro e o resto é falso. Então o primeiro é verdadeiro e os outros são falsos. Todo mundo vai concordar comigo que eu acabei de montar o resultado que está dentro do parênteses. Então eu acabei de fazer a primeira parte, que é o parênteses. Agora o que eu tenho aqui fora? O não. Então eu preciso negar o resultado. Eu vou negar esse resultado que eu achei. O que era verdadeiro vai ficar falso e o que é falso vai ficar verdadeiro. Pronto. É assim que a gente faz operações com tabela verdade. Se preocupa sempre em operar o que está dentro do parênteses e depois fazer o que está fora. Vou fazer mais um exemplo aqui para vocês, tá? Depois eu mando o PDF no grupo para vocês terem acesso, quiserem copiar esse resuminho. Mas olha esse aqui. Aqui, opa, já está um pouco mais, né? O que diz aqui? Nós temos não P, não, aí abre parênteses, P e não Q. Então veja, eu preciso primeiro resolver o que está dentro do parênteses. Eu vou começar colocando verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. E agora eu vou alternar verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Perceberam que é P e não Q? Então eu não posso simplesmente fazer P e Q, que nem eu fiz antes.
eu quero pegar o resultado do P e o resultado do não Q. Por isso que eu vou negar o Q. Como é que é a negação do Q? O que era verdadeiro ficou falso. O que era falso ficou verdadeiro. O que era verdadeiro ficou falso. O que era falso ficou verdadeiro. E agora eu vou me antenar que o que está dentro do parênteses aqui, ó, é essa partezinha aqui. Que vai ser essa coluna e essa coluna. Com um pequeno detalhe que a gente não vai utilizar essa aqui. Essa aqui não é usada, ó, porque a gente usou ela só para negar. Agora eu vou pensar, o que é o E? No E, quando os dois são iguais, melhor dizendo, quando eu tenho o E, eu preciso pensar que verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro e o resto é falso. Então aqui eu tinha verdadeiro e falso, falso. Verdadeiro e verdadeiro é verdade. Falso e falso é falso. Falso e verdade é falso. Lembrando, tá, que nesse caso aqui eu juntei duas colunas, né, e não vai ser a ordem que nós tínhamos antes. Lá no E, qual que era a ordem? V, F, F, F. Como a gente mudou o resultado eu não estou usando essas duas colunas, não vai ficar V, F, F, F. Como a gente negou, por isso que o V veio para baixo. E agora ele quer que a gente negue justamente o que a gente achou aqui. O que era falso ficou verdade, o que era verdade ficou falso, o que era falso ficou verdade, o que era falso ficou verdade. E assim a gente tem o resultado final. Esse aqui é o nosso resultado final. Ó. Essa é a nossa resposta. Certo? Algumas coisas a considerar aqui é que, se vocês pensarem bem, Vera Fischer é feia. Por esse cara aqui ser falso e os outros ser verdadeira, esse cara aqui ele vai ser equivalente a quem? P se então Q. Se você fizesse o P se então Q, ficaria verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Ou seja, você ter essa conjunção, você ter essa operação lógica aqui é equivalente ao se então. Eu vou escrever aqui bem bonitinho para vocês. Então eu chego à concluo, né? Não é uma resposta que o exercício está perguntando, mas eu posso concluir isso. Que P, se P então Q, vai ser equivalente, a gente coloca até um sinalzinho assim, igual com tio, equivalente a não P e não Q. Numa prova pode aparecer, considerando esse operador lógico aqui, considerando essa proposição composta, é equivalente a qual das seguintes alternativas? Ele vai botar P e Q, P ou Q, P6 somente CQ, e assim por diante. E aí você vai marcar justamente essa aqui, porque você fez a tabela verdade e você percebeu que elas são equivalentes. Semana que vem, nós vamos dar mais uma olhada nessa parte de equivalência, tá? Eu vou trabalhar a negação de proposições compostas e equivalências. E aí a gente vai ter um tempinho para fazer. Deixa eu ver, eu só botei 3, né? Ó, essa que eu vou ter que fazer para vocês. Ela não é difícil, mas é que essa aqui já não traz parênteses, né? Então, a gente resolve de acordo com a ordem que aparece.
tá? Resolve na ordem. Quando não tem parênteses, tu pega do primeiro pro último. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro nós vamos achar o resultado do não P. Depois eu vou fazer o resultado do não P ou Q. Aí eu vou pegar o resultado do não Q. E aí eu vou fazer o sem então. O resultado desse com esse. Então primeiro eu faço esse resultado. E depois o resultado desses dois caras aqui eu faço com esse cara aqui. Então, primeira coisa. O P é sempre igual para preencher aqui. 2 vezes 2 Fs. Agora nós vamos pegar VF, VF. Como a gente vai ter que utilizar o não P e o não Q, a gente usa a negação dos dois. Então, qual que é o não P? É FF, VV. Qual que é a negação do não Q? FV, FV. E agora a gente vai fazer esse resultado. Eu vou pegar o não P. Então eu vou circular de verde, ó. Isso aqui eu vou fazer com verde. É o não P. Ou Q. T. Lasqueira. Bom. Então eu tenho não P ou Q. Eu vou ter que usar só essas, eu vou esquecer as outras, eu vou usar só a coluna verde aqui que eu fiz. Eu não vou olhar para essa e não vou olhar para essa. Então, nós vamos pensar no ou, né? Quando a gente tem o conectivo ou, só é falso quando os dois são falsos e o resto é verdade. Ó, aqui vai ser falso, porque esse aqui é falso e esse é falso. Percebam que nos outros, todos eles têm pelo menos uma verdade, então os outros são verdadeiros. Agora, eu vou pegar o resultado que eu achei, que agora eu vou fazer em rosa. Eu quero com não que, então com essa coluna aqui. E aí eu faço. No C, então, a gente sempre vai lembrar no C, então, Vera Fischer é feia. Coitada Vera Fischer, isso aí todos os professores de matemática usam há muito tempo esse ditado. Que judiaria. Então, eu vou olhar para as duas colunas de rosa, lembrando que essa aqui é a primeira e essa aqui vai ser a segunda coluna. Antes aqui também eu tinha a primeira e aqui eu tinha a segunda, né? Eu tenho que respeitar a ordem. Se você tem espaço aí, você escreve essa coluna primeiro, depois escreve essa. Eu vou olhar assim, ó, eu vou olhar a questão. Eu vou olhar desse jeito. Então eu vou olhar, Vera Fischer é feia. VF fica F, VF fica F, FV fica V e VV fica V. Então aqui está a nossa resposta. Só vou conferir porque exercícios maiores eu consigo, ó, aqui tem algum erro. Vamos ver se eu errei ou foi o exercício que errou. Vamos lá. É C então. VF mas a princípio tá certo aqui, né? Não que FV, FV, não P, FF, VV, não P ou Q, não P ou Q, é verdade, é falso, é verdade, é verdade.
E aí eu vou fazer não P o que, se então não que. VFF, FV é V, VFF, VV é V. Um exercício legal que eu vou dar para vocês agora, assim, é achar o erro aqui nessa tabela. Já está prontinha. Qual que é o erro aqui? Então a gente começa conferindo. VV, VF, F. Isso aqui eu peguei pronto na internet, então por isso que eu vou conferir. VF, VF. Não P, FF, VV. Não Q, FV, FV. Não P o Q. Agora aqui, ó, não P o Q, FV. Aqui ele já errou, ó. Porque esse aqui é o OU, né? É o OU. E no OU a gente sabe que se eu pegar um F e um V, aqui tinha que ser V. E os outros tá certo, ó. Não P o que F, V e não P o que F, V, F. Tá estranho isso aqui. Não P. Só se ele utilizou no exercício, tá escrito ou. Não, é o ou. Então essa aqui é a resposta. Tentem achar os erros ali cometidos no gabarito pelo carinha, tá? E eu vou mostrar para vocês uma outra coisa. Então foi bom até acontecer isso, porque eu vou dando as ferramentas para vocês. Nós vamos fazer essa questão aqui na IA. O que é IA? Alguém sabe o que é IA? Sabe, né? Inteligência artificial. Anotem aí, depois vocês podem estar procurando. Vocês vão escrever assim, ChatGPT. Ele vai aparecer isso aqui, tá? Vocês vão em ChatGPT OpenAI. Eu vou mandar esse link aqui no WhatsApp de vocês. Deixa eu mandar aqui já no WhatsApp. Tá? E aqui vocês podem baixar o aplicativo para o celular ou então, enfim, começar agora. Comece agora. E aqui vai aparecer algumas coisas escritas, ó. Então a ideia é escrever aqui, ó, me explique como eu faço. E aí vocês vão pegar o quê? É não P ou Q. Então a gente vai escrever aqui. Bota o tio. Não P ou Q. Opa. Se então, que a gente não tem aqui, no caso eu não tô com o símbolo, né? Não que. Então eu vou aqui e escrevo não que. Então você vai digitar isso aqui no ChatGPT, bem como eu escrevi aqui, e aí ele vai colocar. E aí veja que ele não deu legal aqui, ó, analise os valores da verdadeira. E agora você pode colocar assim, faça tabela verdade. E aqui ele vai mandar, olha só, FV, FV. Será que deu a mesma coisa que a gente fez? FV, FV. Então tá certo o que eu fiz aqui. E você pode pedir, explique passo a passo como fazer. Eu tô passando isso aqui para vocês, ó, eu interagindo com a IA, porque aí vocês, quem sabe com a explicação dela, vocês podem aprender melhor também. E vocês podem perguntar para ela cada coisa, por que ficou assim? É como se fosse uma professora, você pode ir perguntando e ela vai te explicando, tá? Beleza?
Isso é só para a gente ter uma ideia. Podem usar e abusar disso. Senhor, Oi? mas esse aí não é paga, porque tem uma que é paga, né? Não, essa aqui é de graça. Ah, tá. Ele vai dizer aqui, ó, fazer upgrade. É só não fazer upgrade, só ficar no de graça. Ele vai dar, você já atingiu o limite, e aí você vai sempre usar a versão gratuita. Ah, entendi. Ou pode usar também o Copilot do Bing. Vocês devem ter no celular. Pode baixar o aplicativo e utilizem. Isso aqui é de graça e vocês podem conversar à vontade, tá? Eu uso direto mesmo. E depois que vocês perguntaram, pode assim, me proponha 3 exercícios análogos ou semelhantes, né? E aí ela vai colocar aqui, ó. Vamos lá. E a gente vai utilizar. E aí depois quero o gabarito. Depois vocês peguem depois vocês peguem aqui o vídeo que eu vou mandar para vocês e vocês façam passo a passo com a IA do mesmo jeito. Então aqui a gente não vai ficar, a gente vai fazer esses 2 exemplos aqui, tá? Ou vamos fazer pelo menos, vou fazer um só por enquanto. Eu vou dar, agora são 10h36, eu vou dar até as 10h45 para que vocês façam esse exercício, tá? Eu quero que vocês tentem então fazer, porque isso vai ajudar vocês na questão de operação. E isso, pessoal, é só para falar mais uma coisa, que é o seguinte: isso aqui é uma coisa que cai tanto para nível médio como para nível superior, tá? Eu já vi várias provas de nível médio trazendo fazer exatamente o que está aqui na tela, tá? Então é com vocês. Façam aí o exercício. Daqui a pouquinho eu volto. Vou fazer um mate também. É quase a mesma coisa. Não fala quem é, professor. Ela atua como professora. Hã? Ela atua como professora. Por quê? Hã?
desistiu da aula. Ela vai querer assistir depois. Chegou gente lá. Por que ela não fechou a câmera, né? Ah, deixa ela. Eu já vou corrigir. Bom, pessoal, eu vou corrigir então. Só a minha esposa me corrigiu agora aqui, dizendo que eu falei que a IA é professora. Não, a IA não é uma professora. Ela não tem o poder que o professor tem. Ela não tem a mesma coisa. Mas a IA, ela assume a ideia de qualquer profissional que queira. Por exemplo, eu posso pedir para a IA para ela atuar como uma professora. Então ela vai buscar dentro do que ela tem no banco de dados dela, como é que um professor faria aquele negócio. Se eu pedir para ela atuar como uma psicóloga, por exemplo, ela vai buscar artigos e ela vai se embasar nesses artigos para te falar alguma coisa. Aí ela não vai nunca conseguir substituir um ser humano em certas áreas, como saúde ou educação. A IA não substitui, mas sim ela é uma ferramenta para agregar, tá? Só para deixar claro. Vai que alguém aí acha que não existe essa ideia hoje de a IA substituir um professor, tá? Eu não sei daqui uns 200 anos como é que vai ser o planeta Terra, mas hoje, em vista do que a gente tem no cenário mundial aí, nada substitui o ser humano na parte de ensinar, tá bom? Até porque a IA jamais faria hoje tudo o que eu estou fazendo aqui, de organizar o material, de olhar as questões certinhas, de ter todo esse referencial. Mas nada impede de que a gente utilize ela para o bem e para aprender. Mas vamos ao que interessa aqui. Como é que eu faço então essa tabela verdade aqui? Então eu vou olhar, eu tenho P e tenho Q. Então eu começo com o P e coloco verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E agora eu escrevo o Q. Eu vou fazer o Q aqui do lado, porque vocês sabem que o Q é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Só que eu quero fazer o não Q. Eu quero utilizar o não Q. Então eu já vou escrever o não Q aqui, que é o contrário do que está aqui. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Qual que é o conectivo que está aqui no meio? O E. Então eu sei que P e não Q vai ser verdadeiro somente no segundo. Então no primeiro é falso, no segundo é verdadeiro, no terceiro é falso e no quarto é falso. Agora eu quero fazer esse resultado com não P. Então nós vamos escrever o não P aqui. Quem é o não P? É falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. E agora sim, o último que eu vou fazer é esse aqui. O sem então. Então eu venho aqui e escrevo. Eu vou colocar aqui P, E, não Q, sem então, não P. Vocês me desculpem, eu vou ter que fazer isso aqui mais pro lado. Que não é verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Agora sim. Agora o sem então é Vera Fischer é feia. Então no primeiro aqui vai ser verdadeiro, no segundo vai ser falso e nos dois últimos verdadeiros. Eu vou lá e olho. O sem então é só é falso quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Pronto. Aí eu vou lá no gabarito da IA e vejo o que ela colocou. Ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. E eu posso explicar. Pedir, me explique como se chega nessa tabela verdade e ela vai nos dar o passo detalhado, tá bom? Bom, enfim. Então esses são os exemplos da aula.
eu vou deixar... deixa eu fechar aqui, salvar. Não. RLM, exemplo de aula 3. Journal. Vou salvar. Perfeito. E agora nós vamos então para os exercícios da aula. Eu vou abrir eles com o journal também. E vocês vão ver que às vezes não é necessário fazer toda a tabela verdade. E somente aquilo que pede. Claro que aqui a gente começa, eu resolvi trazer algumas coisas para vocês, que é pra gente relembrar os conteúdos, tá? Então, no estudo, isso aqui foi do ano passado, em Venâncio Aires, no estudo da lógica proposicional, toda frase declarativa que podemos classificar como verdadeira ou falsa, mas não ambas ao mesmo tempo, denomina-se, então, toda frase declarativa que podemos classificar como verdadeiro ou falso, mas não ambas ao mesmo tempo. O que eu estou dizendo aqui? Eu vou pegar uma frase que ela vai ser verdadeiro ou então ela vai ser falsa. Ou pode ser falso e depois verdadeiro, tanto faz. Mas eu não posso dizer que tem ambiguidade. Então, se não tem ambiguidade, o que eu estou dizendo é que isso é uma proposição. Isso aqui é a definição de proposição. Lá na primeira aula de divulgação eu falei para vocês que toda vez que eu tiver uma proposição, ela vai ser uma frase declarativa que ela pode ser verdadeira ou falsa. Tá? Então a gente vai chamar de proposição. Deixa eu conferir aqui. Isso. Eu tenho que ir conferindo porque essas questões aqui eu não pude pegar muito a fundo elas. Mas é simples, tá? Se fosse ambiguidade, poderia ser sentença aberta, tá? Se eu dissesse aqui e ambas ao mesmo tempo, se tivesse escrito aqui e ambas ao mesmo tempo, já seria uma sentença aberta. O que muda a proposição para sentença aberta é justamente você não ter essa ambiguidade de uma coisa poder ser verdadeira ou falsa, tá? Número 2. Também é uma questão de 13 de maio. Se Ana falou a verdade sobre Joana, Lúcia mentiu sobre Joana. Se Lúcia mentiu sobre Joana, Cris é minha amiga. Se Cris é minha amiga, Luiz foi ao cinema com Bruna. Se Luiz foi ao cinema com Bruna, Bruna é minha amiga, é amiga de Ana. Ora, Bruna não é amiga de Ana. Então, o que a gente pode concluir com esse negócio aqui? Se você não teve aula comigo, ou você não estudou essa parte, você vai se lascar ao tentar resolver. O cérebro buga. Mas a tática desse tipo de exercício é: eu estou dizendo assim, ó, que Bruna não é amiga de Ana. E aqui diz, Bruna é amiga de Ana. Eu estou afirmando que Bruna é amiga de Ana. E aqui, ora, ele está dizendo que Bruna não é amiga de Ana. Ele está dizendo que isso aqui é falso. Certo? Agora, eu quero saber disso aqui, o que é verdade. Para isso aqui ser verdade, ó, se Luiz foi ao cinema com Bruna, Bruna é amiga de Ana. Se Luiz foi ao cinema com Bruna, Bruna é amiga de Ana, isso tem que ser falso também. Porque se essa afirmação fosse verdadeira, se Luiz foi ao cinema com Bruna, tudo isso seria falso. Lembra que no C, então, Vera Fischer é feia. Então, toda vez que a segunda for falsa, a primeira tem que ser falsa para ser verdade. Agora, Luiz foi ao cinema com Bruna. A gente acabou de ver que ela é falsa. Então, Cris é minha amiga, também tem que ser falsa. Se Cris é minha amiga, é falsa. Se Lúcia mentiu sobre Joana, também vai ser falsa. E aqui vai ser falsa. E aqui vai ser falsa. Agora a gente vai ver aqui as frases, ó. Na verdade, a gente faz isso por transitividade, a gente chama.
Se o último é falso, o primeiro também é. Eu não precisava ter botado esses Fs todos. Mas tudo que está aqui dentro é falso. Lúcia não mentiu sobre Joana. Vamos lá. Aqui está dizendo, Lúcia mentiu sobre Joana. Isso é falso, então Lúcia não mentiu sobre Joana. Vamos ver se é essa aqui. Se eu errei, me desculpe. Não, eu acertei. Vamos lá. Eu fico faceiro ainda quando acerto os exercícios. Ana falou a verdade sobre Joana. Ana falou a verdade sobre Joana é falso. Então isso aqui é falso. E não é amiga de Bruna. Joana não é amiga de Bruna. Vamos ver aqui. Se Cris... Primeiro que... Ana falou... Ana Lúcia... Ele nem diz que aqui Bruna é amiga de Ana. Bruna é amiga de Ana é falsa. Então isso aqui é verdade, ó. Só que no E, os dois tinham que ser verdadeiro para isso aqui estar certo. Luiz foi ao cinema com Bruna. É falso. Cris é a minha amiga. Minha amiga? Isso aqui tá... Né? Não tem como dizer que a Cris é a minha... Vai que alguém conclua isso, né? Lúcia mentiu sobre Joana. É falso. Lúcia não mentiu sobre Joana. Entenderam? A verdade é a negação disso aqui. Se Lúcia mentiu sobre Joana é falso, a negação do falso fica verdade. A negação disso é Lúcia não mentiu sobre Joana. Então por isso que a 2 é a letra A. Revejam o vídeo da aula depois e tentem entender isso. A sentença: se Márcia for morar no litoral, então vai trabalhar de casa. É uma sentença falsa. Então, vamos chamar Márcia de P e vai poder trabalhar em casa de quê? Então, como é que eu fico P sem então que? Ele está dizendo que isso é uma sentença falsa. Para ser falsa, a primeira tem que ser verdade e a segunda tem que ser falsa. Ou seja, Márcia for morar para o litoral é verdade, então vai poder trabalhar de casa é falso. Então ela não vai poder trabalhar de casa, isso seria uma verdade. Tá? Nós vamos aqui. Márcia não vai morar no litoral. Olha, a primeira é verdade. Então Márcia vai morar no litoral. Márcia vai poder trabalhar de casa. Essa afirmação aqui é falso. A gente acabou de ver aqui. Márcia vai morar no litoral e vai poder trabalhar de casa. Márcia vai morar no litoral. É essa aqui, ó. Porque veja bem, Márcia for morar no litoral, a gente acabou de ver que é verdade. Então, 3, deixa eu só o prof ver aqui. 3E, tá certo. Eu vou ter que estar descendo sempre para ver as respostas, tá? E por que essas duas aqui não... Por que essas duas são falsas? Vamos lá. Márcia vai morar no litoral, isso é uma verdade. E vai poder trabalhar de casa. Só que vai poder trabalhar de casa, a gente viu que tem que ser falsa. Então isso aqui é falso. E no E, os dois tem que ser verdade. Por isso que isso aqui é falso. Márcia não vai morar no litoral. Isso é falso. Ou vai poder trabalhar de casa. É falso também. E no ou, os dois falsos continua sendo falso. Por isso que a única frase correta é essa aqui. A alternativa que apresenta uma proposição simples verdadeira é... Então, lembrando, quando falar em números primos, ó, número primo. Eu começo com o 2, que é o único número primo par.
os outros primos são todos ímpares, são somente divisíveis por eles mesmos. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Aí, ó, 14, 15, 16, o 17, o 19, o 23 e assim sucessivamente. 17 é número primo, sim, 17 é número primo. Agora, ó, 6 ou 8, os dois, nenhum dos dois é primo. Se um desses fosse primo, isso aqui era verdade, tá? Ó, bem fácil essa questão, mas tem que lembrar disso aí. Questão 5 vai ser o que a gente acabou de fazer. Professor, Pois não? a 3 tinha caído a minha internet. A 3 é o quê? Aê, É. Obrigado. nada. Aqui na 5, assinale a alternativa que completa a lacuna da avaliação da tabela verdade da fórmula P, se P então Q, e Q se então P. Analisando o conectivo da conjunção e do condicional se então, a partir da figura observando a ordem da última coluna de cima para baixo, é a sequência da alternativa. Eles costumam trazer isso aqui. No concurso de Cruz Alta, no último, não teve uma tabela verdade assim. Mas em todos os outros tem sempre uma tabela verdade dessas para preencher. No médio e no superior. Então vamos lá. Ele já deu para vocês aqui, preenchido. E você só tem que completar. Então, P se então Q. Vera Fischer é feia. Tá aqui. E o resto é verdade. E o contrário. Q se então P. Agora eu vou olhar desse para esse. Vera Fischer é feia. E o resto é verdade. Agora eu olho o resultado. Eu quero esse e esse. Vai ser verdade aqui, vai ser falso aqui, aqui e aqui vai ser verdade. Então é falso, é verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. D. De doido. O prof vai conferir e já volto aqui. Deixa eu ver. Tá? Tá aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no meu Meet aqui. Não deu aviso de tempo? Não. Consegui resolver o probleminha do tempo da aula. Podemos ficar até 12h15 hoje. Não. Muito tempo. Tá? 6. Analise as seguintes sentenças. Ela é a melhor nadadora do ano. A professora Joana de Carvalho trabalha na Escola Sonhadores da Manhã. Que prova fácil. Quais são sentenças abertas? Pá. Essa aqui é fechada porque está dizendo quem é a professora e onde ela trabalha. Que prova fácil? Não está dizendo qual que é a prova e tem um ponto de exclamação. Ela não está definida, então quem é essa pessoa, por isso é aberta. E aí você chega à conclusão que é 1 e 3. Tranquilo, né? Temos que rever essas questões. Confesso que eu fui fazer essa questão ontem eu estava preparando o material de vocês e eu marquei apenas 1. Eu errei essa questão por quê? Por causa do ponto de exclamação. Nós temos que olhar que quando diz aberto, você vai utilizar qualquer sentença. Mas lembrando que essa aqui ela é fechada. Se não especificar nada, é aberta. Agora, se for bem específico, daí é fechada. Tá?
aqui. 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 Tá. Bom. Professor, de novo, a 5, o senhor pode repetir para mim ali? Sim, a número 5 vai ser a letra D. Obrigado. Bom, pessoal, aqui a gente tem um detalhe que é bem simples. Eu ia deixar para falar semana que vem, mas eu posso falar agora. Deixa eu achar aqui, edição, apostila de lógica, aqui. Essas negações aqui tudo eu vou ver na próxima aula. Mas aqui, o que é uma contingência? Tá? Contingência. Antes de eu explicar o que é contingência, nós temos que ver isso aqui. O que significa tautologia? Quando ele falar tautologia, eu penso que a tabela verdade vai dar tudo verdadeiro o resultado. Ó. Numa tautologia, tudo é verdade. Você fez a tabela verdade e tudo deu, o resultado final é tudo verdadeiro, vocês vão chamar de tautologia. Você fez a tabela verdade e todos os resultados deram falsos, você vai chamar de contradição. E contingência é um resultado misto. Pode ser verdadeiro e pode ser falso. São 3 classificações, então. Tá? Eu não vou pegar uma aula só para trabalhar isso, porque no fim das contas a ideia é simples, né? Falar em tal... Quando o exercício disser tautologia, lembre que é tudo verdade. Quando falar em contradição, tudo é falso. E os demais casos a gente chama de contingência. Devo ter escrito errado aqui, mas aí vocês me desculpem. Não, eu escrevi certo. Então aqui, ó, a proposição composta que representa uma contingência. Isso vai ficar de tema de casa para vocês. Porque vocês têm que fazer a tabela verdade de cada uma dessas figuras aqui e ver qual delas vai ter resultados dos dois jeitos. Se essa aqui der tudo verdadeiro, ela é uma tautologia. Se ela der tudo falso, é uma contradição. Se aqui der verdadeiro e falso, daí seria essa contingência. A resposta dessa aqui é a letra E. A 7 é a letra E. Tá? Eu gostaria que vocês tentassem ver que esse aqui vai ser o único resultado que tu vai ter V e F junto. Ou aqui vai ser tudo V ou tudo F, aqui vai ser tudo V ou tudo F, aqui vai ser tudo V ou tudo F, aqui também tudo V ou tudo F. Eu vou fazer o C aqui como exemplo, só para vocês terem a noção, tá? Que ele é o mais curtinho. Agora, eu sei o que é P e Q, né? Aqui é o E. Como é que é P e Q? P é P e Q. Vocês vão montar a tabela verdade bonitinha e vocês vão lembrar que o primeiro é verdade e os 3 últimos são falsos. Agora eu vou pegar o P. Vou fazer assim então P. O P aqui é o nosso primeiro, era VV, FF. E tem algum aqui que seja Vera Fischer é feia? É VV, FV, FF, FF. Ou seja, o resultado disso aqui vai ser tudo V. Ó, isso aqui é uma tautologia. Essa questão C aqui é uma tautologia. Porque eu fiz as operações lógicas e o meu resultado final foi tudo verdadeiro. Tá bom? Vou deixar para que vocês façam em casa. Fica como atividade de casa. 8.
SUSEP 2022. Qual das alternativas apresenta uma afirmação logicamente verdadeira? Então eu quero ver se isso aqui vai ser verdadeiro ou não. Também eu preciso pegar, ó, vamos olhar essas duas aqui, são os conectivos iguais. Então o P é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. O Q, se eu fosse fazer o Q ali do lado, ficaria VF, VF. Mas eu quero não Q, né? Então eu vou botar aqui não Q. FV, FV. E como é que fica o conectivo então desses dois aqui? Vera Fischer é feia, Vera Fischer é feia, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Isso aqui é uma contingência. Tá? Por que é contingência? Porque não deu tudo verdadeiro e não deu tudo falso. Deu um misto. Então a gente sabe que não é tautologia e não é contradição. Ela é uma contingência. Então A e a B não são. Agora, se eu pegasse o contrário, se eu fizesse assim, falso e verdadeiro, verdadeiro. Essa aqui seria falsa, ó. E as outras três seriam verdadeiras, ó. Isso aqui seria uma contingência também não é. Aí eu teria que fazer essas duas aqui, para ver qual das duas vai dar a contingência ou tautologia. Eu estou explicando muito rápido, tá? Eu vou deixar, vocês podem me chamar no WhatsApp, caso vocês queiram que eu faça esses exercícios na próxima aula. Eu não vou fazer eles agora, porque senão já foi muita coisa explicada hoje. A 8 é a letra E, nós estávamos chegando lá, tá? Já tinha eliminado as três primeiras. E aí depois a gente conversa. 9. Considere A, B e C proposições simples que possuem respectivamente e na ordem o valor lógico verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, ó, A é verdadeiro, B é verdadeiro e C é falso. Em relação à composição dos conectivos negação, conjunção, disjunção e condicional, avalie o valor lógico das fórmulas. Como é que fica se essa aqui a gente vai fazer agora? Eu tenho A, se então não B. O A é verdadeiro. Se então não B, o B é verdadeiro. Como é que é a negação do B? É falso. O que a gente vai concluir com isso? Vera Fischer é feia. Então, você conclui que o A é verdade e o B é verdade, mas como eu tenho um não na frente, o B, isso aqui fica falso. Tá? E aí concluímos que nessa composição na tabela verdade é falso. A é verdade, B é verdade, eu tenho o ou. Então, esse parênteses inteiro é verdadeiro. O C é falso, só que o C falso, eu tenho um não na frente, ó. Então o C é verdade, o não C é verdade. Se o C é falso, o não C é verdade. E no C então, quando eu tenho duas verdades, isso continua sendo verdade. Agora aqui, A ou B é verdade. Não A ou B é falso, então não A ou B, isso aqui vai ser falso, porque eu sei que aqui dentro é verdadeiro, com não na frente fica falso. Agora como é que fica esse cara aqui? Não A é falso, não B é falso, e eu tenho E, e é falso. Então eu vou fazer se então, eu tenho falso, se então falso, vai ficar falso. Aqui também a gente tem o E no meio. Não há. É falso. Se então B. O B é verdade. Isso aqui continua sendo verdade. Não B. É falso. Se então A. Verdade continua sendo verdade. E duas verdades com E é verdade. FV, FV.
FV, FV. E aí não tem alternativa, né? Alternativa. Hã? Não tem, né? Vamos lá. FVF. Tem FVF, tem a letra B. Então vamos dar uma... Ó, errei a questão. O que a gente faz na prova? Eu vou lá e excluo tudo que eu fiz? Não. Eu vou olhar. Eu tenho F, V e F. Eu vou olhar as alternativas, quais delas fecha. F, V e F. Será que essa última aqui está errada que eu fiz aqui? Nós vamos ter que... Então agora eu vou pegar, vou apagar essa última aqui, ou vou riscar, e vou olhar com muita calma de novo para ela. O A é verdadeiro. Então vamos lá. O A é verdade, né? Então o não A é falso. C, então, B. O B é verdade. Ou não B é falso. Se então A, que é verdade. Fazendo falso e verdadeiro, fica verdadeiro. Fazendo falso e verdadeiro, fica verdadeiro. E verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro. Então a última é verdadeira. E aí eu não vejo forma disso aqui estar errado. Aí, bom, depois eu deixo como atividade de casa vocês tentarem fazer com a IA isso aqui. Para ver que vai ser a 9. A 9 vai ser a letra E. Ih, erramos feio aqui. A ordem de preenchimento... É para ser a E a resposta correta. Tá. O que nós erramos então? Ó? F, tá certo. V, isso aqui a gente acertou, isso aqui a gente acertou. Ah, aqui eu errei, ó. Eu errei nessa aqui. Vamos ver o que a gente errou aqui. Não A ou B. Ah, peraí. A ou B é verdadeiro. Então isso aqui é falso, ó. Eu fiz o não A. Ó, A ou B. Os dois são verdades. O ou vai continuar sendo verdade. E o não verdade é falso. E aqui, independente do resultado que der, isso aqui vai ser verdade. Tá? Mas no próximo momento eu posso estar explicando melhor para vocês isso, se caso vocês queiram. E aqui você tem que fazer é completar a tabela. Dando passar nessa questão, você tem então já a tabela toda pronta. A Fundatec faz muito disso. Ela traz tudo pronto já. Só tem que analisar qual que é o valor que vai ali. Então vamos pensar que valor vai vir aqui nesse ponto de exclamação, de interrogação. Você tem P, aqui você tem verdade. E você quer ser somente C que. Você quer esse resultado aqui, ser somente C que. Então V, ser somente C que é V também. No ser somente C, quando os dois são iguais, é verdade. V e falso, falso. V e V. V, V e F, F. VF, VF. Letra A. Eu apostaria que na de cruz alta pode cair uma tabela dessas aí pronta. Que é mais fácil de fazer, mas o pessoal que não sabe se orientar em tabela não vai acertar. Por isso que eu quero que vocês peguem o PDF que eu mandei e tentem fazer de novo esse exercício e os outros para aprender bem. Então, da minha parte por hoje era isso.